estamos na semana 3 do PET, volume 3, nono ano, e o tema dessa semana é fascismo e nazismo. Vamos começar aqui para a gente entender um pouquinho o que é fascismo, né? O que é chamado de fascismo, nazismo. O fascismo e suas modalidades. Este é um trecho do livro de Robert Paxton, A Anatomia do Fascismo. Fascismos podem ser compreendidos como comportamentos políticos que demonstram a preocupação obsessiva com a comunidade vista como vítima de uma grande humilhação, o que torna necessária a realização de cultos para punir e purificar os seus membros. Tais cultos devem ser realizados sob a liderança de um chefe de um partido único de base popular nacionalista, agindo com o apoio das elites tradicionais, contrários às liberdades democráticas e com objetivos de limpeza étnica e expansão externa por meio da violência armada. Nos anos que seguiram a Primeira Guerra, o cenário da Europa era desolador. Destruição, desemprego, protestos, greves, insatisfações com governos democráticos e a defesa de governos fortes, dirigidos por um líder de um único partido capaz de guiar as pessoas no rumo certo. Esse rumo certo está até entre aspas aí, porque não era tão certo assim, né? Essas ideologias desenvolvidas na Europa são ideias do fascismo e do nazismo, que logo se propagaram por várias partes do mundo. Então, gente, depois da Primeira Guerra Mundial, as sociedades europeias tinham muitos problemas para resolver. Além da reconstrução das cidades, foi preciso retomar a produção econômica, criar empregos e pagar dívidas. A Alemanha, então, estava atolada em dívidas através aí do Tratado de Versalhes, né, que puniu a Alemanha de todas as formas. Em decorrência dessas situações críticas, cresciam então as reivindicações dos trabalhadores. Muitas delas estavam pairadas no socialismo da União Soviética. União Soviética que a gente já viu também alguns trechinhos aí da Revolução Socialista, né? Que é uma revolução do operariado, uma forma de confiscar as terras das pessoas, distribuir terras aos que não têm. É a ideologia socialista, né, que estava sendo o foco agora, e a crise muitas vezes aí do capitalismo, né, a crise de 1929 também, que veio mostrando como que o capitalismo também pode ser cruel, né, igual vimos aí a quebra da Bolsa de Nova York, que levou várias pessoas à ruína, à miséria, a perder tudo que tinha. Enfim, neste contexto, né, todinho aí de desastres, né, das pessoas terem que ficar recorrendo a medidas drásticas, eles viam nesses líderes que começaram a surgir na Europa uma solução para o problema que eles estavam enfrentando, né? Uma solução para manter o capitalismo, para poder eliminar o comunismo, que o comunismo passou a não ser visto como uma coisa boa, enfim. E aí surgiram então aí o fascismo italiano, criado por Benito Mussolini, que é o idealizador do fascismo italiano. As principais características eram nacionalismo extremado, subordinação do indivíduo ao Estado, a valorização da guerra, o ódio às democracias liberais e ao comunismo, e desprezavam a liberdade de pensamento e de escolha. Então, o que ele ditava era isso mesmo. Nós tivemos também o nazismo na Alemanha, que foi criado aí por o senhor Adolf Hitler, através do livro dele, chamado Mein Kampf. Ele expunha ali as suas principais ideologias do nazismo, que era principalmente a superioridade da raça ariana, que ele dizia que o povo alemão era descendente dessa raça, que era uma raça separada, né? O antissemitismo, que era, né, ser contra os judeus. O anticomunismo, que ele odiava a ideia do comunismo de todas as formas, e a necessidade de um espaço vital. Ele dizia que a Alemanha tinha um espaço muito pequeno e que eles precisavam de ter mais espaço, mais territórios, inclusive aí para melhoria até de extração de minerais importantes para a indústria. Eu coloquei para vocês aí umas sugestões de filmes que vocês podem estar assistindo,
que está tudo dentro desse tema. Né, nós temos o Menino do Pijama Listrado, que tem filme e tem livro. Ele é muito bom. Né? Ele conta a história aí, igual tá aí no resumo, de um menininho de 8 anos que sai da cidade de Berlim e vai morar próximo a um campo de concentração. Ali ele faz amizade com o menininho do outro lado da cerca e tal. E aí vocês têm que ver o filme para seguir aí a lógica dele. Tem aqui esse aqui, A Vida é Bela. É muito bonito, muito lindo e triste ao mesmo tempo, esse filme. Ele conta, né, a história da família de judeus que eles foram levados ao campo de concentração. E aí, para o filho dele não ficar sabendo tudo o que estava acontecendo, né, ele tinha que usar sua criatividade para poder contar altas histórias para o menino achar que aquilo tudo era uma grande aventura e não que eles estavam sendo aprisionados. Temos aí A Queda, que conta aí as últimas horas do Hitler, é muito bom também esse filme, e A Lista de Schindler. Então, você pode pausar aqui também e ler, né, os resumos que eu coloquei, que é muito bom. Ainda sobre aí, já dentro da Segunda Guerra Mundial, nós temos Pearl Harbor. Esse filme aí aborda o ataque japonês na base americana de Pearl Harbor. Aí foi aí o ponto crucial para os americanos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Temos aqui também duas sugestões de livros, né? Um é o Diário de Anne Frank e esse aqui, O Inverno da Manhã. Esse livro, O Inverno da Manhã, conta a história de uma jovem, né, que viveu no gueto de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial e como eles faziam para sobreviver e se escondendo, assim parecido com Anne Frank também, se escondia em armários, em fundos falsos feitos em cozinhas, enfim, é muito bom. Então vamos para as atividades. Atividade número 1. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, uma onda de insatisfação popular tomou conta da Europa e começou a ameaçar a elite dominante. Estes, por sua vez, temiam que essa movimentação resultasse no crescimento das revoluções socialistas, a exemplo do que vinha acontecendo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Diante desse cenário é que surgiu o nazifascismo. Leia a matéria ao lado e em seguida responda as questões. No pad de vocês, quando a gente clica para ler a matéria ao lado, ela não abre. Não sei por quê, porque no meu eu tentei e não consegui acessar. Mas vamos às questões. Em que contexto surgiram esses movimentos? Aí tá, a resposta é: após a Primeira Guerra Mundial, devido aos grandes problemas financeiros enfrentados pelas potências europeias, principalmente Itália e Alemanha. A Itália nem foi tanto quanto a Alemanha, né? A Itália só não obteve as vantagens que almejava após a Primeira Guerra Mundial, que era ampliar os seus territórios e algumas outras vantagens econômicas. Agora, já a Alemanha teve que pagar pesadíssimas indenizações, sofreu várias restrições, então a Alemanha estava destruída. E também a Revolução Russa com o crescimento do comunismo. Letra B. Quais países protagonizaram o surgimento desse movimento? Itália e Alemanha. Quais os principais líderes desse movimento? Na Itália, o Benito Mussolini e na Alemanha, o Adolf Hitler. Atividade 2. As imagens abaixo trazem características do movimento nazista implantado por Hitler na Alemanha. Aí nós temos a imagem 1. Tropas nazistas aguardam pronunciamento de Adolf Hitler. Olha como eles ficavam alinhadinhos, muito bem organizados. E aqui, parada de nazistas organizadas em Viena, na Áustria, depois que o país foi anexado à Alemanha em 1938. Então, observe as imagens e, com a ajuda do seu livro didático ou com o auxílio da internet, liste as principais características do nazismo presentes na imagem. Aí nós temos aí, eu listei para vocês, uma organização militar, propaganda do partido, que se você ver temos as bandeiras da suástica aqui, e também aqui ao fundo as bandeiras gigantes da suástica, que era o símbolo nazista, uma disciplina perfeita, né? E o controle popular através dessas propagandas. Atividade 3.
Observe as imagens abaixo. Elas trazem cenas rotineiras de campos de concentração na Alemanha nazista. Aí temos a imagem 1. Veja aqui, descalços, malnutridos, porque você pode ver que pelos ossos aqui pontando nas pessoas, as roupas bem rasgadas, bem, né, desleixados. Tá aqui, prisioneiros desnutridos no campo de Mautz, não sei ler isso, libertos em 5 de maio de 1945. E aqui nós temos crianças sobreviventes em Auschwitz, são tudo judias, e o campo de concentração em Auschwitz. As imagens 1, 2 e 3 mostram prisioneiros de campos de concentração na Alemanha nazista. A partir das imagens, identifique o que eram esses campos e qual o seu principal objetivo. Então, vamos lá. Campos de concentração eram usados para aprisionar as pessoas. Eram comunistas, homossexuais, ciganos, judeus. Tinha também pessoas com deficiências e doenças mentais, prisioneiros de guerras, eslavos, poloneses, opositores políticos, ciganos e criminosos comuns. Então, todo mundo era levado para ali. Pá. Eram locais onde os prisioneiros trabalhavam como escravos e grande número de pessoas, especialmente judeus, foram mortos. Esses campos de concentração, também chamados de campos de extermínio, foram construídos para pôr em prática um plano nazista de extermínio de todos os judeus da Europa, conhecido como solução final. O maior campo de extermínio foi esse de Auschwitz, né, que morreram aí milhões de judeus. Estima-se que ao todo, né, as vítimas aí desses campos de concentração, dessa perseguição ao judeu, tenha morrido aí cerca de 6 milhões de judeus. Letra B. A partir da análise das imagens, descreva como deveria ser a vida em um campo de concentração. Aí você vai colocar o jeito que você acha melhor. Eu até coloquei, falta de alimentos, maus tratos, torturas e doenças, e eram expostos a todo tipo de experimento. Né? Gente, era terrível. Eles pegavam a pessoa, por exemplo, vamos testar se a amputação funciona, e cortava, né, as pernas da pessoa, deixava ela lá, para ver se sobrevivia. Muitas vezes não usavam medicamento algum. Retiravam órgãos das pessoas para ver se a pessoa sobrevivia e quanto tempo sobrevivia sem aquele órgão. Injetava todo tipo de substância para testar nas pessoas, né, se funcionavam ou não contra algum tipo de doença ou não. Era terrível, terrível. Letra C. Por que a população não se revoltava contra esse tipo de ação? Porque o Hitler, ele tinha uma propaganda, por meio da propaganda nazista, que escondia os horrores que ocorriam nos campos e por conseguir influenciar as pessoas que os judeus eram culpados pela ruína da Alemanha. E na propaganda nazista, se você assistiu o filme O Menino do Pijama Listrado mesmo, dá pra ver, né? Eles mostram que o campo era um local onde eles trabalhavam, eles tinham uma alimentação toda corretinha, tinha um horário de lazer, tinha tudo. Então, para as pessoas, né, que eram influenciadas por um líder, considerado um líder carismático, né, igual o Hitler era, ele estava fazendo a coisa certa, que era tirar esse tipo de população do meio do convívio social das outras pessoas. Então, eles não faziam nada porque muitas das vezes não conheciam os horrores por trás, né, desses campos. Então, é isso. Graças a Deus. Dessa vez nem foi muito grande. Se foi útil, dê um joinha para nós. E também pode me seguir nas minhas outras redes sociais no Instagram.